Gente, eu só queria reforçar uma coisa, que naquele momento ali eu não consegui falar, mas eu vim pensando em dizer isso desde que eu soube que ela ia estar aqui, né? Eu venho de um lugar onde eu, né, sou preta, quilombola, e a gente só descobre que a gente é quilombola anos depois, porque a escola não ensinou isso a gente. Então, a gente, enquanto era criança, eu acredito que grande parte das mulheres que estão aqui só se via nos livros como aquela negra ou aquele negro, né, cheio de recortes nas costas, todo marcado pelas chibatas, e os professores, era isso que passava para a gente. Então, quando a gente se procurava, não existia internet, que a gente ia para os livros, para as bibliotecas, a gente só se via ali como aquele negro que estava sempre acorrentado, né, passando por todas as situações que a gente não precisa repetir aqui, né, que é a nossa história do negro no Brasil. Naquela época, eu não tinha conhecimento, né, da importância que era a nossa cor. Então, muitas das vezes, eu chorei, passei muito nervoso, por conta de discriminação na escola, preconceito, racismo, que até naquela época a gente não conhecia essa palavra racismo. Eu, com 10 anos, não conhecia o que era isso. Então, a partir dali, para eu poder ser respeitada nas escolas, eu tive que descer o braço em muita gente. Então, enquanto eu não batia, ninguém me ouvia. Então, na raiva, muitas das vezes, foi que eu tive que me fazer ser respeitada na força. Mas por quê? Não me davam outra escolha. E, ao longo da minha vida escolar, eu tive muita dificuldade de me encontrar ali na escola como representantes, né? Na biblioteca, na cantina, como professoras. E aí, eu tinha essa sede de representatividade. E eu não sabia também que eu tinha essa sede. Depois de muito tempo, eu acabei engravidando com 15 anos, fui mãe na adolescência e tive que sair da escola. E depois de tudo isso, fui obrigada. A gente fala, hoje eu tenho direito de falar que onde eu quiser, eu vou. Por isso eu estou aqui. Então, onde eu quero, eu realmente vou. Dentro das minhas condições, né, eu vou. E lá atrás, quando eu fui obrigada a casar, porque eu fui mãe na adolescência, eu não tive muitos apoios que hoje a gente vê nossas meninas tendo quando isso acontece. Né? E o apoio do seio familiar ele é muito importante. E também da sociedade. Mas naquela época, uma menina grávida, até as outras mulheres se afastavam dela, porque elas viam que aquela mulher era perigosa para os seus maridos, para os seus namorados. Então, eu vivi, durante 7 meses da minha gravidez, um tormento, porque eu não podia contar, muita gente já tinha percebido que eu estava grávida, e eu não podia contar para a minha própria avó, que não foi mãe que me criou. Com 3 anos, minha mãe me entregou para minha avó para me criar. E desde que mãe entregou para minha avó, muitas falas surgiram. Ah, filho criado com vó não dá nada que presta. Essa daí não vai dar nada que presta. Então, a gente ouviu muito isso. Isso é colocado para as mulheres. E muitas vezes, né, por parentes, pela sociedade, pelos amigos. E eu cresci o tempo todo ouvindo isso. E aí eu, com 15 anos, isso realmente vai lá e se concretiza aqui na minha cabeça. Engravidei com 15 anos. Fui mãe com 16 anos. E 7 meses escondendo a barriga. E aí eu fui obrigada a casar, porque naquela época, em 1997 para 98, mulher separada não podia existir. Mulher grávida na adolescência sozinha também não podia. E a gente não tinha dentro das escolas o ensinamento. Menstruação ninguém nem podia falar. A gente não tinha apoio, a gente não tinha com quem conversar, os mais velhos não conversavam com a gente, os professores dificilmente davam instrução para a gente. Então, aconteceu, fiquei grávida. Não foi um acidente, com certeza, mas aconteceu. Só que daí para cá, aconteceu que eu fui obrigada a casar, e com esse marido, eu tive 3 filhos. Foi o pior período da minha vida, enquanto mulher. Não por causa dos meus filhos, mas por causa da obrigatoriedade que a sociedade dizia que eu tinha que ser, porque casou, você tem que fazer para viver. E eu vivia 6 anos ali, todas as vezes que eu ia contar,
que eu estava passando por várias situações, violência psicológica, várias situações, traída dentro do casamento, e ninguém queria me ouvir, porque todas as mulheres tinham medo de que eu me tornasse uma mulher separada e colocasse os casamentos delas também em risco, né? E também os maridos, obviamente, né, ficavam ali olhando, a gente era nova, eu era nova naquela época. Então, passou um período ali muito difícil para mim. Depois eu tive 3 filhos, e aí, por conta de violência doméstica, um dia que eu apanhei muito, eu gosto muito de repetir que esses 2 dentes meus que sorri para vocês o tempo todo, eles não são originais, eles são quebrados por conta do meu ex-marido, que quebrou numa briga dentro da minha casa, onde eu tinha que lutar para me sobreviver e para que meus filhos também sobrevivessem. Foi nesse dia que eu decidi sair de casa, a gente tinha uma casa, e eu vi que se eu continuasse, a partir dali, isso ia se repetir o tempo todo. Mesmo sem saber se eu ia ter apoio da sociedade, da minha família, eu resolvi sair de casa. Mas por que eu resolvi sair de casa? Porque exatamente um ano antes, mãe, depois de 25 anos apanhando meu pai, ela enfrentou muita coisa quando ela decidiu sair de casa. Então, para mim é muito importante falar que, às vezes, a gente está precisando de um ato de coragem de alguém. E quando mãe saiu de casa, enfrentou de madrugada para não morrer, porque pai, naquele dia, se ela tivesse ficado, teria matado ela. Quando isso aconteceu comigo pela primeira vez, eu decidi que a coragem dela se tornaria minha. Então, a partir daquele momento, quando eu apanhei pela primeira vez, eu resolvi sair de casa. Enfrentei todo mundo, procurei meus parentes para poder me justificar porque eu estava saindo de casa. Ouvi de alguns que, se eu apanhei, alguma coisa eu tinha feito por merecer. Então, eu achava que eu ia ter apoio em alguns lugares e eu não tive. E naquela época, mãe estava recém-separada, com um monte de filho, morando em 2 cômodos. E aí, o apoio dela naquele dia, quando ela falou que eu prefiro você viva do meu lado do que eu ver você casada e correndo o risco de sair em um caixão, aquilo ali foi a maior prova para mim de importância de resistência. E a partir dali, ela resolveu me apoiar, cuidar dos meus filhos para que eu fosse para São Paulo, porque a partir dali também eu não tive mais como ficar dentro de Minas Novas, porque muitas pessoas às vezes julgam por que você foi embora. Eu não fui embora porque eu quis. Então eu fui obrigada a sair de Minas Novas para que eu sobrevivesse, porque eu não poderia, mãe sabe, Minas Novas sabe disso. Eu não podia ir numa missa, eu apanhava na rua, eu ia para a rua, arrancava, cortava, ele agarrava meu cabelo, ele me batia. Então, eu não tinha liberdade de sair pelas ruas, para ir numa missa, para ir em forró, que eu sempre gostei de dançar. Então, eu passei por muitas situações antes de decidir ir embora. E se não fosse o apoio de mãe naquele dia, ficar com os meus 3 filhos, que quando eu saí eu levei esses 3 filhos comigo, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Mas, a partir dali, eu passei 18 anos trabalhando em São Paulo, de empregada doméstica, e tentando provar para Deus e todo mundo que eu, a partir dali, eu ia ser provedora da comida para os meus filhos. Passei muitas situações de abuso, de autoridade, de racismo, de preconceito e de assédio em São Paulo, tentando sustentar meus filhos. Mas aí eu conheci um quilombola, que é da minha comunidade, que existem homens bons, que esse foi o amparo que eu tive e tenho até hoje, dentro da minha casa. Para que eu tivesse hoje aqui, fazendo o que eu gosto, também isso vem de uma outra pessoa. Quando eu estava em São Paulo, angustiada, porque para mim não era o que eu queria fazer, e os meus filhos já tinham crescido, né? Já estavam crescidos, a partir daquele momento ali, eu já sentia que eu tinha cumprido o meu papel, eles agora já eram maiores de idade, eles conseguiam sobreviver, e a partir daquele momento ali, eu falei, não é isso que eu quero fazer. Nunca foi escolha minha estar aqui. Gosto muito de São Paulo, mas eu gosto de ir e vir. Eu tenho essa necessidade. E a partir daquele momento, quando eu estava trabalhando ali, lavando aqueles banheiros, trabalhando em empregada doméstica, fazendo faxina, trabalhando,
de dia numa casa, final de semana na outra, à noite trabalhando para poder fazer com que o meu salário fosse maior do que o meu marido, para que nem a família dele, nem a minha e nem a de ninguém ousasse dizer que eu cacei um homem para sustentar os meus 3 filhos. Então, durante toda a minha trajetória dentro de São Paulo, foi isso que eu fiz. Trabalhei que nem louca. Não tive tempo para estudar, sempre ansiei para estudar. Então, Sanete, quando você fala se a gente pode estar no lugar onde a gente sempre quer estar, isso é a maior injustiça. Hoje diz, mas a gente não fazia, não tinha o direito de fazer isso. Eu não queria estar me desdobrando. Mas, assim, quando eu me vi nessa situação, eu fui obrigada. E aí, quando eu estou lá um dia, lavando as panelas, lavando o banheiro, indignada, porque eu já tinha vindo aqui participar de alguns eventos, eu sempre voltava todos os anos, aí um dia eu vi uma mulher preta nas redes sociais falando, brigando, e eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E a partir daquele momento eu passei a seguir ela nas redes sociais. E aí, quando eu conheci ela, cada vez mais eu fui assistindo, às vezes eu falo com ela que ela é minha deputada, e ela não entende. E para mim, realmente, Andréa, você significa muito. Porque naquele dia que eu estava lavando o banheiro, que eu vi você. Para mim é muito importante, porque, de verdade, foi você que fez eu voltar, porque eu já estava com essa necessidade de voltar. E quando eu vi você, eu falei, ela realmente é igual a gente. E ela está brigando como a gente precisa que alguém brigue. Então, para mim, ter você aqui agora, ter você participando, ouvindo a gente, é muito importante, porque foi nas redes sociais que eu te conheci, e eu vi a importância que é quando a gente enfrenta, a gente sabe também das todas as dificuldades. Você já foi empregada doméstica, conseguiu estudar. Então, é espelhando em você e naquela mulher que está ali sentada, que me deu coragem para poder sair de casa, enfrentar tudo, é que eu estou aqui brigando com o marido que está em São Paulo, para eu poder estar aqui brigando também pelo que eu acredito. Mas você foi a chave principal que me fez voltar e acreditar aqui pelas nossas comunidades. É só isso que eu queria falar. Só isso. Só isso, Jussara. A responsabilidade fica na nossa mão, né? Estava falando com a Maria ali. Maria é uma sacerdotisa de matriz africana. Maria, chega aqui para as pessoas te verem. A gente trouxe lá de Montes Claros, que tem me ajudado no letramento. Mas, primeiro, gratidão, Jussara. Gratidão, seu depoimento, que nós queremos fazer chegar no estado de Minas Gerais, porque isso é política, né? A história da vida da gente, eu ouvi uma pessoa dizer assim, a gente não está preparado. Estamos preparadas. Estamos preparadas. Precisamos de oportunidade e de testemunhos como o seu, da sua mãe, da colega aqui que falou. Estamos totalmente preparados. A política não está preparada para a gente. E eles trabalham o tempo todo para a gente desistir, voltar de novo para a cozinha, voltar de novo para a casa de família, como se a gente não tivesse família. Mas a gente está preparado pelas histórias das nossas ancestrais, pelas que estão aqui hoje. Nós estamos preparados para entrar em qualquer lugar que a gente quiser, fazer gestão, mas uma gestão com compromisso de retorno dos lugares onde eu vim. Não quero estar na política se não for para libertar o povo negro. E para libertar o nosso povo negro, a gente tem que mexer com as correntes e lembrar que ela ainda acompanha a gente. Acompanha quando obriga as mulheres a fazer escolhas que elas não querem. E não é assim com todas as mulheres. As mulheres brancas já conseguiram avançar um pouco mais. E nós, negras, ainda estamos na sobrevivência. A gente não vive, sobrevive. E é isso.